Chegando aqui para mais uma aula de Biologia na Veia. É isso mesmo, professora Tabita. Professor Silvio Santos, de novo, novamente. Juntinhos aqui para a gente dar aquele up no seu dia. Biologia é para isso, né, professor? Exatamente. A gente fala com muita energia, com muito amor no coração dessa matéria, desse conteúdo maravilhoso que faz parte do seu dia a dia. Como é que a gente vê isso em biologia, né, professor? É verdade. Faz parte de tudo. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre um estado, né, um tipo de tecido, digamos assim, uma parte do nosso organismo, que tem muito a ver aí com a questão do temperamento do jovem, né? Os neurônios, nervoso, sistema nervoso. Eu tenho um rapazinho nervoso lá em casa, pensa. É uma fase assim, pré-adolescência. Tudo é problema, né? Tudo é problema. Por que existir? Por que não existir? Né? Umas reflexões. A vida é uma lástima, né? E de repente está feliz. Eu não tenho o sapato que eu quero. É o fim do Hoje eu tô muito feliz, amanhã eu tô arrasado. Gente, eu acho isso tão bonito, né? Tão bonitinho. A pessoa está se formando, se construindo, está se entendendo como pessoa. É isso aí, então, pessoal. Por que eu tô falando isso? Porque nós vamos falar do tecido nervoso, né? Eu já no meio da brincadeira aqui, brincadeiras à parte, mas eu já fui falando aqui o que a gente vai tratar hoje, tá bom? Então, joga na tela. Vamos lá ver que essa é a aula de número 45. Eita, né? Prof, nós estamos já quase na beirinha, né? Já era, né? Daqui Eita, já tá dando aquela saudade. Com certeza, galera. Né? Primeirão, daqui a pouco segundão. Daqui a pouco terceirão, daqui a pouco Enenzão. Eita, Enenzão, não é Nenenzão não, hein, galera? Presta atenção. Então vamos lá, pessoal. Tecido nervoso, né? A gente vai falar sobre esse tecido que é tão importante no nosso organismo quanto os outros, claro, mas digamos que ele tem ali uma função importante no sentido das nossas percepções do ambiente, está tudo ligado a essa parte, né, esse tecido nervoso. Então, falaremos aí do neurônio, que são as células do impulso do tecido nervoso, impulsos nervosos, né, o impulso nervoso, arcos reflexos, tá bom? Então, vale a gente ressaltar que, mais uma vez, né, acabei de falar isso, mas também você ouve falar do que a gente vai ver aqui como sistema nervoso, né? Seria a mesma coisa. E a habilidade, né, prof? A gente vai entender, então, essa morfofisiologia desses tecidos. Nós estamos falando, tem umas 5 aulas aí que nós estamos falando só sobre os tecidos animais. E aí a gente lembra que temos o tecido epitelial, temos o tecido conjuntivo, temos o tecido muscular, que nós vimos na aula anterior, e nós temos o tecido nervoso. Exatamente, que é aquele que te dá uma tremedeira, né? Quando você, por exemplo, vai fazer uma avaliação que você não se preparou antes, você não prestou atenção na aula e vai ter uma prova aí, por exemplo, surpresa, aí você endoida, né? Porque... Ou então quando o professor diz que vai ser uma prova, você começa a pedir para ser pesquisada, vai lá, deixa a gente pesquisar, mas enfim, né? Geralmente, nesses casos, quem manda no nosso organismo é o tecido nervoso, que também, como eu falei, né, o sistema nervoso é onde a gente vai encontrar o assunto sobre isso. O sistema nervoso, tecido nervoso, tecido porque é formado por células, tá, pessoal? Exatamente. A gente está falando dos níveis de organização dos seres. Falamos das células, Exatamente. Essas células vão compor os tecidos e esses tecidos, os órgãos que vão estar dentro dos sistemas, tá? Exatamente. Então aqui, logo de cara, a gente tem uma árvore, né, que é símbolo do Nordeste, do nosso sertão. Uma árvore seca, né? Tem gente que pensa que isso aqui é uma árvore, né? Eu tô brincando, pessoal. Isso aqui é uma célula nervosa, tá bom? Isso aqui é o famoso... Neurônio, né? Olha o Sâmio, prof. É verdade, né? Os neurônios... Aqui é bom que dá pro Sâmio apontar para cima, né? Que a palavra está ali escrita, né? Então, os neurônios, pessoal, são as principais estruturas, digamos assim, do sistema nervoso. Não diminuindo a importância de outras estruturas, mas os neurônios, eles são
as células responsáveis aí pela transmissão, né? É através dessas células, através do neurônio, que a vontade de eu mexer a minha mão sai do meu cérebro e se torna realidade. São os neurônios que fazem esse contato, tá bom? Afinal de contas, deixa eu aparecer aqui, né? Olha como é interessante, né, pessoal? Como é interessante. A gente... É divino. Eu acho isso... A biologia é top. Né? Ó, eu vou mexer minha mão no momento em que eu tô querendo, né? Você já parou... Agora eu viajei na questão do coração, né? Agora eu tô viajando assim, olha como é bonito isso. Alguma coisa no meu cérebro manda um sinal imediato e é instantâneo. Eu quero mexer agora e mexo. Né? Isso é muito, muito louco. Até mesmo na própria tecnologia, ainda há pouco eu estava falando isso com um colega meu, quando você já deve ter assistido o jornal, aí o repórter vai falar com outro correspondente lá em Londres. Sim. Né? Aí quando ele fala daqui, existe aquele delay, né, até chegar a fala lá, até ele escutar lá e ele poder responder. E ele fica aquela cara, né? Que a gente chama de delay, fica aquele silêncio, aquela vergonha ali, né? Meu Deus, né? O cara não está assistindo. Até nas TVs que a gente assiste, nos canais mais tops do mundo, existe esse delay. Eu subi pra cá pro Sam. E olha, opa, deixa eu sair do Sam aqui, né? Existe esse delay. Aí o que eu estou querendo fazer essa comparação? Já a nossa máquina humana, né? Consegue ser mais perfeita, ou seja, eu penso logo existe. É a mesma coisa. Eu penso em mexer meu dedo e mexo. Eu penso em fechar minha mão e fecho. Não tem, é uma vontade instantânea e acontece. Então o nosso corpo humano, graças a essas estruturas, né, como por exemplo aqui os neurônios, a bainha de mielina, que é isso aqui que a gente vai... Joga na tela, que eu gosto de rabiscar para ficar melhor. Né? Isso. A bainha de mielina, esse é só o primeiro slide, hein? A bainha de mielina, o axônio, que é essa estrutura que passa internamente na bainha de mielina, né? Corpo celular, núcleo. Você percebe que o núcleo, a célula, ela tem suas várias morfologias, né? Quando a gente foi falar sobre células na aula sobre células, eu lembro que eu mostrei algumas diferenças, professora, sobre o músculo, o tipo de célula muscular, um tipo de célula sanguínea, um tipo de célula do sistema nervoso, ou seja, eu até falei, existem vários tipos de célula e o formato delas, né, vai variar muito de acordo com a função delas também. Então aqui você percebe que o neurônio, ele é um tipo de célula muito diferente do padrão do que a gente está acostumado a ver, aquela coisa do, né, o citoplasma, núcleo, a membrana plasmática, aquela coisa lá, mas sempre presente, né, o núcleo. E de alguma forma, se você for pensar nela como uma célula mais convencional, você consegue perceber aqui as estruturas ao redor do núcleo, ou seja, como se fosse o equivalente ao citoplasma, enfim, tá? Mas o núcleo ele vai sempre estar presente. Então, esse aqui de primeira são os neurônios. Então, as células do tecido nervoso são denominadas o quê? Neurônios, como eu acabei de falar, que são capazes de receber estímulos e conduzir a informação para outras células através do impulso nervoso. Né? Os neurônios têm forma estrelada e são células especializadas nessas funções, né, de transmissão de impulsos nervosos. Então vocês conseguem perceber aqui nessa imagem um grande emaranhado de neurônios que estão se comunicando, né, de alguma forma. E bem aqui tem uma palavrinha chamada sinapse, que a sinapse ela é uma região. É uma região, digamos assim, a palavra que eu quero dizer assim, é um acontecimento, né, muito importante e interessante, né, que acontece nos neurônios. Eu vou mudar para essa imagem aqui que fica tá maior. Nítido. Exatamente. Então você consegue perceber neurônios, né, que estão se comunicando, né? Olha, sempre a sinapse aqui, perto dessa área de comunicação. E o que seria a sinapse? A sinapse seria essa zona de comunicação entre um neurônio e outro, onde vai acontecer a transmissão do impulso nervoso entre um e outro, porém, eles não
se encostam, não é isso, professor? Exatamente. Eles não se ligam, eles não se encostam diretamente um no outro. Eles têm uma proximidade e, através de reações químicas, esses impulsos nervosos passam de um neurônio para outro. Uma coisa que é interessante, que os neurotransmissores, né? Os neurotransmissores sofrem algumas, como é que eu vou dizer, alguns defeitos, uma doença. Eu sempre lembro disso quando eu estou dando essa aula. O tétano, um sintoma do tétano é justamente alguns espasmos musculares, né? Que os livros usam muito esse nome, esse termo, espasmos musculares, que a pessoa ela fica dando umas espécies assim de ataques, ela fica se enrijecendo intermitentemente, assim, tipo assim, intercalado, tá? É isso que eu quero dizer. O que acontece? A bactéria do tétano, ela produz toxinas que agem justamente nas sinapses, nos impulsos nervosos. E essas sinapses, elas são como se fossem os neurônios ficassem um perto do outro, mas eles não se encostam, tá? E esse impulso, ele passa, né, através de neurotransmissores, ele passa de um para o outro. E a sinapse, ela vai ser impedida. A bactéria do tétano, ela produz uma toxina que ela atrapalha essa conexão, essa transmissão de informações. E isso faz com que a musculatura, é como se ela tivesse um impulso que está chegando de pouco em pouco. Então ela vai sempre dando umas espécies de ataques, se estica, né? Que a gente chama de espasmo. Então, para você entender principalmente como a doença do tétano é séria e onde exatamente ela age, tá bom? Joga aí na tela. Então aqui a gente tem as estruturas, né? O axônio, que é o que eu falei, né? Que sai do neurônio e ele vai internamente à bainha de mielina, né? Ele passa por dentro. Inclusive, eu acho, não sei se você já assistiu, professora, filme O Óleo de Lorenzo. Sim, chorei muito, prof. É um filme muito bonito. Se você puder, pessoal, assiste o filme. É um filme já antigo, isso. Acho que é da década de 90, mas ele fala sobre... O nome do filme é O Óleo de Lorenzo. É o Óleo de Lorenzo, que ele fala sobre uma doença que age na destruição da bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é como se fosse... imagine um fio, eu acho que o melhor exemplo para falar aqui é isso. Imagine um fio de cobre, todo fio ele vem encapado com aquela capinha de plástico, né, professor? É como se o axônio fosse o cobre de dentro e a bainha de mielina fosse aquele plástico que recobre o fio. Então, qualquer destruição nessa bainha de mielina vai fazer com que o dano chegue no axônio. E isso vai atrapalhar diretamente os impulsos nervosos, tá bom? Então aqui a gente tem, como a gente já viu lá anteriormente, o núcleo, os dendritos, o nucleolo, tá? E essas ligações, né, entre um neurônio e outro é que vão levar só observando toda a aí, informação. gente, que você está vendo vários corpos celulares, ó. Você tem, coloca aqui, prof. 1, 2... 3... isso aqui não é uma coisa só. Isso aqui 4, são vários neurônios ligados. Isso. Né? Então, eles estão todos aí alinhados. Aí você pode observar que a terminação nervosa do axônio, tá? A terminação nervosa do axônio é que vai se comunicar com os dendrícitos do corpo celular do outro neurônio. Do próximo neurônio, tá? né? Sem se tocar, como o professor bem explicou, né? Que é a região da sinapse ou região dessa neurotransmissão entre o impulso nervoso de um neurônio para o outro, tá? Exatamente. Então, além deles, o tecido nervoso também apresenta outros tipos de célula, como as células da glia, né? Cuja função é o quê? Nutrir, sustentar e proteger os neurônios. O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro e a medula espinhal, tá? Que é a estrutura que passa por dentro da nossa coluna vertebral, tá bom?
cérebro. É interessante frisar, prof, porque quando você iniciou a aula, você falou, destacou isso, que quando se pensa em sistema nervoso, ou estamos falando aqui do tecido nervoso, a primeira célula que vem à nossa mente é, de fato, o neurônio, porque é a mais evidente, a mais, assim, que vai realmente permitir os impulsos nervosos. As células da glia, que nós vamos conhecer cada uma delas e as suas respectivas funções, elas vão ter uma função muito importante de manutenção desses neurônios, tá? Então, elas vão permitir que eles sejam nutridos, vão permitir a sua proteção para que todo esse sistema, né, a partir desse tecido, consiga executar suas funções adequadamente. Exatamente. O tecido nervoso, ele é responsável pela troca de informações rápida nos animais. E é um tecido bastante importante, pois sem ele não seria possível, né, comandar as diversas partes do organismo de forma rápida e eficiente. Aí aqui a gente vai relembrar quando a gente falou ainda agora do músculo esquelético, né, professor? Aquela questão do movimento voluntário, né? É através do sistema nervoso que você vai conseguir mandar esses sinais para aquilo que eu dei exemplo ainda agora, né? De eu querer fechar a mão, de eu querer levantar, de eu querer correr, de eu querer andar, enfim, tá bom? Então, é só devido à ação do sistema nervoso é que isso é possível, tá bom? O neurônio ele vai ser dividido, então, nessas três partes bem distintas, né? Essa parte alaranjada, toda ramificada, que é o corpo celular, que vai conter o núcleo, tá? Seguido por essa parte mais alongada, que vai formar os axônios. Mas esse corpo celular, então, é a parte onde vai ficar esse núcleo e também as suas respectivas organelas, como as mitocôndrias, que vão produzir algumas substâncias importantes e a energia para o funcionamento correto dessa célula. Exatamente, é isso aí. Então, lembrem, pessoal, que o neurônio, apesar do sistema nervoso ele ter outras estruturas, mas o neurônio ele é como se fosse o trilho principal para você ter aí a transmissão dos impulsos nervosos. Então, vamos lá. Os dendritos, que são essas células aqui, ó, essas estruturas aqui. Ramificações. As ramificaçõezinhas, que parece ali o galho das árvores, né? Como se fosse uma analogia. Então, são pequenas ramificações que saem do corpo celular e funcionam como antenas para captar sinais elétricos, isso mesmo, elétricos, tá, pessoal? E retransmiti-los através do axônio. Então, quando a gente fala aqui na questão das antenas, pessoal, aí você já consegue entender melhor aquela situação da sinapse que eu falei, que não usa o contato direto. A antena você não vê o sinal chegando, né? Mas ela capta esse sinal. A mesma coisa são os dendritos, eles estão ali preparados para receber esses impulsos. O prof falou sobre a questão do tétano provocando aqueles espasmos, e a gente lembra também que tem uma outra doença, que é a epilepsia, né? Que Exatamente. também vai provocar esses espasmos musculares, essas contrações involuntárias a partir, então, dessa dificuldade do nosso cérebro, né? Da gente tem o lobo direito, o lobo esquerdo, e essa comunicação ela é feita no contrário, né? Interessante dentro do nosso organismo que o lado direito controla o esquerdo e o esquerdo controla o direito. Então, quando você tem alguma interrupção nessa comunicação, né, e isso pode ser, no caso da epilepsia, a pessoa fica com aquelas contrações involuntárias se debatendo, né? E aí a gente precisa de todo um cuidado, uma atenção para... Que é uma cena característica do ataque epiléptico. Exatamente. Né? É até forte, assim, a cena. Outra coisa também, quando uma pessoa, por exemplo, fica paraplégica, né, que ela vai para uma cadeira de roda, muitas vezes algum tipo de dano, às vezes um acidente, ou seja, lá o que causou aquela situação, ela atingiu essa pessoa a nível de medula espinhal, então cortou, é como se tivesse cortado a conexão. Então, dali, de determinada parte para baixo, né, os sinais nervosos não chegam mais. É como você cortar um fio de energia
Cortou ali, o que está para baixo não recebe mais um impulso, a energia elétrica. A mesma coisa é no ser humano, né? Enfim, nos animais. Dependendo do tipo de lesão, aquilo vai ser do umbigo para baixo, vai ser do ombro para baixo. Né? A pessoa, quando ela fica tetraplégica, né? Ela mexe só a cabeça. Eu acho que ela só pisca o olho, enfim, para o corpo todo. Entendeu? Então, tudo isso tem a ver com a interrupção de impulsos nervosos por essas células aqui que a gente está vendo, né? Que são os neurônios. Vamos lá. Joga na tela aí, por favor. Então, o axônio, né? Que é esse condutorzinho aqui, né? De impulso nervoso que vai por dentro ali, é uma grande extensão do corpo celular que se conecta a outros neurônios ou a células de outros tecidos, como músculos, glândulas e etc. Tá? Em torno do axônio, geralmente são formados as bainhas de mielina, compostas de células especializadas, chamadas de células de Schwann. Então, pessoal, essas estruturas, o neurônio por si só, ele faz a função da transmissão do impulso, claro, mas existem as estruturas como a bainha de mielina que cuidam para que esse impulso ele consiga chegar, né, faz com que ele consiga ser passado à frente sem sofrer algum tipo de dano. Agora, é claro, como são estruturas produzidas pelo nosso organismo, quando a pessoa tem algum tipo de isso aqui não precisa, a pessoa para ter problemas, por exemplo, no sistema nervoso, ela não precisa só ter sofrido um acidente ou qualquer coisa. Às vezes, um próprio fator genético faz com que essas estruturas não funcionem direito. E aí a gente tem algumas doenças degenerativas do sistema nervoso. Eu não sei se vocês já ouviram falar de algumas doenças em que difícil, eu acho que vocês terem escutado esse termo, né? Bainha de mielina. Mas uma doença que vai desgastando o sistema nervoso e fazendo com que a pessoa que era saudável, às vezes ela possa não andar mais, enfim. Né? Mas geralmente são doenças que afetam essas estruturas que estão ligadas ao sistema nervoso. E foi descoberto, né, professor, não tão recentemente aqui, já tem um tempo, estudos relacionados à questão do estresse, tanto no homem quanto na mulher. E aí falaram, olha que triste, né, para nós mulheres, que esse estresse, eles afetam muito mais as mulheres e aí fazem com que haja um desgaste maior, uma perda maior de números de neurônios nas mulheres. E isso é ruim. Então, mulheres, vamos nos unir para que a gente respire fundo, né? Quando algo vier sobre... É difícil, né, galera? Eu sei, porque mulher, realmente, a gente é um ser que absorve tudo, né? A gente externa muito amor, externa muita, né, alegria no ambiente. A gente traz alegria, vamos dizer, né, professor? A gente alegra-se o ambiente, mas também a gente absorve muita coisa e aí a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e isso causa um estresse. Isso é ruim para os teus neurônios, tá? Então, quando você estiver muito estressado, lembra disso. Caramba, vou ter que relaxar para poder manter os meus neurônios ali ativos, tá bom? É verdade. Joga na tela, então. Então, os tipos de neurônio, temos aqui os formatinhos, né? Bipolar, multipolar e o pseudopolar. Está relacionado, essas imagens, gente, está relacionado, você está vendo aí o corpo celular, que é onde você vai ter o núcleo, né? E aí, a partir desse corpo celular, a forma de saída para formar os dendritos, né? Então, quando eles têm uma ramificação, tá? Uma extensão desse corpo celular e se bifurcando lá em cima, eles vão ser o bipolar. No multipolar, você tem várias ramificações saindo diretamente do corpo celular. E o pseudopolar, você tem como se fosse um sacozinho, né? E aí você vem na parte lateral desse corpo celular, você tem um fluxo, né? Seguindo aí esse impulso. Essa setinha, tá mostrando o sentido do impulso. O sentido desse impulso no axônio, tá? Então você tem essas distinções aí desses 3 tipos celulares.
É isso aí. Então, os neurônios são encarregados de quê? De captar informações diretamente das células sensoriais, como aquelas que compõem a retina do olho, né? O ouvido, tato, língua e etc. Mas, além dessas células, o sistema nervoso conta ainda com as células da glia, nós falamos ainda há pouco. São células auxiliares que possuem a função de dar suporte ao funcionamento do sistema nervoso central, né? O SNC, que é o... Tem o astro, né, que é o neurônio, mas os auxiliares, gente, são vitais para esse astro brilhar, tá Exatamente. bom? O astro São fazer vitais. sucesso são eles que Com estão... certeza. Vamos conhecê-los agora. A gente vai também focar aqui nas células glia. Olha que linda, gente. Eu amo os astrócitos. Olha que coisa mais meiga. Parece assim um ETzinho de olhinho segurando alguma coisa. Exatamente. Parece o Né? astrócito aqui, pessoal, ó. Onde eu estou botando a setinha. Parece assim que ele é um bichinho de outro mundo segurando numa árvore, né? Pelo menos nessa imagem está muito fofo. Então a gente tem os astrócitos, a micróglia, oligodendrócitos, células ependimárias, né? E células de Schwann. Quem gosta disso é o Samuel, né, professor? É verdade. Então você pode observar nessa imagem, cada uma tem um design, um formato. Por que isso? Porque cada uma vai estar compondo uma determinada estrutura e sua respectiva função. Vocês estão observando aí as células de Schwann, que você vai ter ali no axônio, revestindo todo esse axônio, permitindo então que passa aí, professor, onde o impulso nervoso ele vai saltando, né? Porque onde tem a bainha, ela é feita de lipídio, então esse impulso não chega, ele vai saltando, então a bainha de mielina ela auxilia na velocidade com que esse impulso nervoso chegue lá nos terminais do axônio e passe para o próximo neurônio. Tá? Então é importante. Aí você tem essas células ependimárias que parecem aquelas células prismáticas lá do nosso tecido epitelial, né? E algumas realmente têm esses pelinhos também, esses cíliozinhos, tá? E aí a gente vai ver cada uma delas agora, né, prof? Vamos lá. Oligodendrócitos, né? São essas aqui, ó. Essas células são responsáveis pela produção da bainha de mielina. Possuem a função de isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso central. Elas são responsáveis pela produção, então, da capa do fio, né? Do exemplo que eu dei. Elas que produzem, afinal de contas, pro sinal, pro impulso chegar com mais facilidade, ele estando isolado, é melhor para que as ações externas não atrapalhem, né? Então, os oligodendrócitos são aí responsáveis pela produção da bainha de mielina, que é tão importante quanto o próprio neurônio. Só que você vai observar, volta lá, prof. Só que você vai observar que elas vão estar revestindo o que, gente? O axônio. Assim como as células de Schwann. Vocês estão observando na imagem? Só que os oligodendrócitos, eles vão estar nos neurônios do sistema nervoso central. Tá? E o que é o nosso sistema nervoso central? O nosso encéfalo e a nossa medula. Tá? Que é aquele que vão estar lá, são os chefes do sistema nervoso, certo? As células de Schwann, a gente vai já ver, elas vão estar comandando um outro nível, certo? Então, é uma observação, ambas vão produzir a bainha de mielina, revestindo, então, esse axônio. Astrócitos, que é o bonitinho aqui, né, que a gente falou ainda agora. Lindo do mamãe. São células de formato estrelado com vários processos que irradiam do corpo celular. Apresentam feixes de filamentos intermediários constituídos pela proteína fibrilar ácida da glia, que reforçam a estrutura celular. Estas células ligam os neurônios aos capilares sanguíneos e a pia mater. A pia mater, que é uma das camadas lá de revestimento da meninge, né? A mais inferior, né? Exatamente. Tem a Duramaster, né? É. Duramater, no caso. Duramaster, ó. Olha aí, chegou nela. Células de Schwann, né, possuem a mesma função dos oligodendrícitos, como a professora falou ainda há pouco, elas só que em locais diferentes. No entanto, se localizam ao redor dos axônios do sistema nervoso periférico,
Cada uma dessas células forma uma bainha de mielina em torno de um segmento de um único axônio. Eita, tossezinha. Vai. Células ependimárias são células epiteliais colunares que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal. Deixa eu ajudar o prof aqui, né? Em algumas regiões, essas células são ciliadas, como você pode observar na imagem, são essas amarelinhas aí, facilitando então o movimento do líquido céfalo-raquidiano. Gente, a gente tem líquido nessa região do nosso cerebral, ali onde você vai ter as meninges, para evitar o impacto, né, da nossa massa encefálica. Então, nós temos um crânio, estrutura óssea, que vai proteger o nosso cérebro. E aí você tem, então, essas meninges e tem esse céfalo raquidiano para poder... Tem que estar protegido, né, gente? O máximo possível. Você sabe que numa queda, num impacto, você pode bater e danificar, trazendo traumas que vão afetar várias partes do seu organismo. Então, é isso aí. Micróglia. Essas células são pequenas e alongadas, com prolongamentos curtos e irregulares. São fagocitárias e derivam de precursores que alcançam a medula óssea através da corrente sanguínea, representando o sistema mononuclear fagocitário do sistema nervoso central. Então você pode observar que as células da micróglia, elas estão realizando um processo que nós já estudamos, que é a fagocitose, tá? Então, por isso, elas são chamadas de células fagocitárias. Elas vão digerir, vão estar, assim, resolvendo algumas situações em relação à presença da medula óssea aí, tá? Transmissão do impulso nervoso, né? Agora a gente vai entender de fato aí. Em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido, né? São recebidos pelos dendritos e seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e a extremidade destes são passados à célula seguinte, né? Dendrito, então, corpo celular e axônio. Então, seria aqui, ó, nesse sentido, né? Dendrito, corpo celular, axônio, né? Claro, ali por dentro da bainha de mielina. E aqui teria outro neurônio, né? Seria esse o sentido. Então, o impulso nervoso... Prof, antes de você passar para os impulsos nervosos, aí você... A gente está falando ali sobre essa transmissão. Essa transmissão do impulso nervoso, ela está direcionando, então tem um sentido, tá? Ou seja, ela vai lá dos dendritos, o corpo celular e vai para o axônio, chega nos terminais desse axônio, tá bom? E para agilizar esse fluxo desse impulso, você então vai ter entre as bainhas aqueles saltinhos, tá? Desses impulsos elétricos, gente, é energia pura que circula por dentro do nosso corpo. E aí nós somos fonte de radiação, de energia. Por isso que a gente, né, exala essa força toda. Eu acho isso fantástico também, tá? E agora a gente vai observar uma coisa muito importante que vai acontecer, que é as modificações, né, iônicas, assim falando, da membrana plasmática. Lembra da membrana plasmática? Então, é uma célula, o neurônio é uma célula, tem membrana. E nessa membrana, a gente vai ter cargas negativas e cargas positivas, ou seja, os cátions, cargas positivas, os ônios, cargas negativas. Então, quando esse impulso nervoso chega ali à célula do neurônio, ele vai provocando uma inversão, né? No momento que ele está passando, vai provocar uma inversão dessas cargas positivas e negativas. Vamos lá olhar, professor. É isso aí. Então, o impulso nervoso que se propaga através do neurônio é de origem elétrica e resulta de alterações nas cargas elétricas das superfícies externas e internas da membrana celular. Então, aqui na imagem, né, a gente já vê logo de cara aqui, que chama atenção, a gente tem uma molécula química que é o sódio, né? Então, uma das importâncias, por exemplo, da presença do sal na nossa alimentação também ajuda, você percebe que ele participa, né,
da transmissão dos impulsos nervosos. Então, o acontecimento de tudo isso, né? Olha aqui pra gente, o acontecimento de tudo isso é graças à eficiência de todas essas estruturas que a gente viu aqui durante essa aula, né, professora? Exato. E tudo pode acontecer de acordo com a sua vontade, justamente pela transmissão desses impulsos aí em toda essa estrutura que a gente viu. É isso aí, galera. A gente vai dando esse fechamento aqui, mas a gente já se vê novamente na revisão. Tá bom, galera? Um beijo. Te aguardo. Valeu, tchau, tchau.